Jai Hare Krishna. Então, hoje é o Srimad Bhagavatam, né? Canto 1, capítulo 9, verso 45. Srimad Bhagavatam de Vishwanath Chakravarti, tradução e comentários. Bom, tambores tocados por devatas e homens soaram, os reis sem ódio os louvaram. O louvaram e flores caíram do céu. Bom, sim, o comentário não precisa. O Saunaka da dinastia Brigo, Yudhishthira realizou os últimos ritos do falecido Bhishma e ficou triste por um momento. Bom, agora o comentário aí, né? Nri Harandini significa sânscara, embora Bhishma seja um associado eterno do Senhor. Seu ansa havia entrado em Vasu, que então desceu dos planetas celestiais para a Terra, né? Assim Bhishma é mostrado pelo Senhor para abandonar o seu corpo. Seu ansa estava situado em Vasu e ele mesmo alcançou o mundo espiritual. Aqueles designados pelo Senhor permanecem em seus postos na Terra enquanto o Senhor assim desejar. Bom, Samparetasya pode ser analisado como Sam para Samyak, completamente. Para Parameshvara, Senhor Supremo, e Tasya para Prapitasya, obtido. Assim, a palavra significa da pessoa que alcançou o Senhor Supremo completamente. Isso é apoiado pelo Shruti, explicando os detalhes da liberação, né? Tasya Sarveshu Lokeshu Kama Charo Bhavat. A alma liberada é livre para viajar por todos os planetas como bem entender. Do Chandogya Upanishad, né? Então, esse foi dito que Bhishma, um associado eterno do Senhor, alcançou Krishna como quadrigário no Aprakrita Lila. Assim, na descrição anterior de Bhishma, parando sua respiração, entregando seu corpo, deve-se dizer que ele simplesmente se desapegou o Paramata do seu corpo manifestado na Terra. Não se deve dizer que ele desistiu do seu corpo material e desistiu de respirar o Yudhishthira, ficou triste por seu curto período. Ele fez isso para seguir o costume do povo, uma vez que entendi que Bhishma não tinha um corpo material. 1.947. Os sábios com alegria louvaram Krishna com seus nomes confidenciais, então com Krishna em seus corações partiram novamente para os seus eremitérios, né? Tatgurya Namabhi indica que eles disseram, né? Ó Krishna afetuoso com os devotos, controlado por prema, oferecemos respeito à sua natureza afetiva. 9.48. Então Yudhishthira foi para Hastinapura com Krishna e consolou Dhritarashtra e Gandhari, que foram dominados pela dor. O comentário não precisa. 1.949. Com a permissão de Dhritarashtra e a concordância de Krishna, o poderoso Yudhishthira governou o reino ancestral de acordo com Dharma, né? Agora o capítulo 10. Saunaka disse, né? 1.10.1. Saunaka disse: depois de matar o inimigo desejando seu reino legítimo com o Yudhishthira, o melhor dos homens justos, enquanto desfrutava do que ele havia recuperado, começou a governar o reino junto com seus irmãos mais novos. O que ele fez? No 10º capítulo descreve como Krishna, depois de colocar os pandas no reino sem obstáculos, foi para Dwarka e foi elogiado pelos Jadavas. Já que foi mencionado de forma geral que com a concordância de Krishna, os pandavas governaram o reino. Os sábios curiosos perguntaram sobre isso, os inimigos desejavam sua riqueza, eles obtiveram e então ele o pegou de volta deles e foi capaz de desfrutá-lo. 1.10.2 Sutta disse: Krishna, em quem Shiva medita, ficou satisfeito tendo aumentado a família Kuru, que foi destruída pelo incêndio florestal da raiva, protegendo Parikshita e instalando o Yudhishthira em seu reino legítimo. Bom, a resposta mostra que ele assumiu o governo do país somente depois de ver que Krishna estava satisfeito. Krishna aumentou a família Kuru, que havia sido destruída pelo fogo da raiva da floresta de bambu,
salvando Parikshit. Assim como o bambu queima pelo fogo aceso, pela fricção dos bambus, a família Kuru foi destruída por uma guerra que surgiu da raiva mútua. Krishna faz até Shiva meditar em seus passatempos. 1.10.3. Depois de ouvir as palavras de Bhishma e Krishna e assim obter conhecimento e remover a ignorância, Yudhishthira, tendo-se abrigado em Krishna, governou a terra que se estende até os oceanos com a cooperação de seus irmãos, assim como Indra, tendo-se abrigado em Upendra, governa sobre o céu, estendendo-se em todas as direções com a obediência de Upendra. Comentário. O conhecimento que apareceu para Vita Vigyana foi que o mundo depende do Senhor e não é independente. Ele estava livre da ilusão de que eu sou o fazedor. Viduta Brahmaha. Bom, Gan significa terra e água, Adita refere-se a Krishna e Upendra, Indra se abriga em Upendra, Paridi significa oceano e também todas as direções para cima, no caso de Indra, né? Januvartitaha significa com obediência de seus irmãos mais novos ou com obediência de seu irmão mais novo, Upendra, no caso Indra. 1.10.4. As nuvens choveram bastante água. A terra produziu todos os produtos desejados e as vacas, com ombros cheios de alegria, borrifavam leite nos currais. Bom, comentário não precisa. 1.10.5. Os rios, oceanos, montanhas, árvores, arbustos e ervas daquele reino produziram seus produtos em todas as estações. 1.10.6. Enquanto o Yudhishthira governou, os seres vivos não sofreram ansiedades, doenças ou inconveniências causadas pela natureza, por outros seres vivos ou por eles mesmos. 1.10.7 e 8. Permanecendo por vários meses em Hastinapura para consolar seus amigos e agradar a Subhadra, Krishna, depois de obter permissão para partir, dirigindo-se abraçando Yudhishthira, despediu-se e montou em sua carruagem enquanto era abordado e abraçado por outros. 1.10.9 e 10. Subhadra, Draupadi, Kunti, Uttara, Gandhari, Dhritarashtra, Jujutsu, Kripacharya, Nakula, Sahadevi, Bhima, Dhaumya, Satyavati e outras mulheres, caindo em confusão, não suportaram a separação de Krishna. Comentário. Jujutsu era filho de Dhritarashtra com uma esposa Vaishya. Gautama é Kripa. Matsya Sutta refere-se ao Tara. Seu nome é repetido por causa da confusão que surge ao pensar como se o embrião foi salvo por Krishna, ou pode se referir a Satyavati. 1.10.11 e 12. A pessoa inteligente, liberta da má associação pela boa associação, não pode desistir das qualidades agradáveis de Krishna, que foram recitadas mesmo que as ouça uma vez. Como poderiam os pândavas que estavam absortos nele enquanto comiam, sentavam, dormiam, conversavam, tocavam e viam, tolerar a separação dele? Comentário. Os dois versos estão conectados. Como poderiam os pândavas tolerar a separação do Senhor, cujas glórias a pessoa inteligente não pôde desistir mesmo que as ouça apenas uma vez? Rochanam significa agradável. A pessoa inteligente é descrita como aquela que abandonou as más companhias ao aceitar as boas companhias. Sem a associação de devotos, a má associação que causa apego, ódio e outras más qualidades não desaparecerá. Sem o desaparecimento das más qualidades, a pessoa não ficará fortemente apegada às qualidades agradáveis do Senhor. Isso está implícito na frase: os pândavas estavam absortos em Krishna enquanto viam, tocavam, etc. 1.10.13. Olhando para ele com olhos que não piscavam, seus corações se derreteram, eles se encheram de aflição e se moveram onde quer que ele se movesse. Então, eles se olharam para ele com os olhos que não piscavam. Depois de olhar, seus corações derreteram. Então eles ficavam cheios de afeto. Então eles o seguiram onde quer que ele fosse.
1.10.14. Quando Krishna saiu de casa, todas as esposas e seus amigos bosquearam as lágrimas que escorriam dos seus olhos por causa do seu apego a ele, pensando, não deve haver nenhum mal auspicioso para ele. Comentário: quando ele saiu de casa por causa do apego a ele, eles pararam de chorar porque pensaram que não deveria haver nada desfavorável para ele. Udgalat, que é um... Mas não precisa, não. Com grande esforço, pararam as lágrimas e com as lágrimas ainda corriam. Mas as lágrimas ainda corriam. Eles esconderam essas lágrimas com as pontas de suas vestes para evitar que qualquer auspiciosidade fosse vista. 1.10.25. Mridangas, conchas, beres, vinas. Bom, esse verso também precisa não. 1.10.15 a gente pula, né? 1.10.16. As mulheres escuras subindo nos telhados do palácio para ver olhando para ele para transmitir sorrisos, timidez e amor, cobriam Krishna com flores. Bom, o comentário não precisa. 1.10.17. Arjuna, conquistador do sono e querido pelo Senhor, segurava um guarda-chuva branco decorado com pérolas de um cabo cravejado de joias para o seu amigo mais querido. Comentário: Gudakesha significa Arjuna, que venceu o sono. 1.10.18. Uddhava e Satyaki mantiveram fãs surpreendentes. O Senhor dos Madhus parecia esplêndido na estrada, quando salpicado com flores. 1.10.19. Na estrada ele ouviu as bênçãos reais proferidas pelos Brahmas, que não eram apropriadas para o Senhor, que está além de todas as qualidades deste mundo, mas que eram apropriadas para o Senhor, que tem qualidades espirituais apreciadas por seus devotos. Comentário: as bênçãos são descritas como Satya ou verdadeira, porque Krishna nunca se desvia dessas descrições, mas as bênçãos eram tanto impróprias, Nanurupaha, enquanto apropriadas, Anurupaha. O Sandhi é a licença poética, do ponto de vista dos poderes do Senhor. Bênçãos, como seja feliz, são impróprios para quem não tem qualidades materiais. Nirgunasya. Está cheio de bem-aventurança espiritual. Do ponto de vista da doçura, as mesmas bênçãos são apropriadas para o Senhor, que tem qualidades espirituais como ser controlado pelo prema do devoto e ser devotado aos brahmanas, né? As palavras são apropriadas porque as palavras do Senhor, em resposta, estou sempre feliz com suas bênçãos, que descrevem suas qualidades, não devem ser falsas. Além disso, como Krishna é tanto Vishaya quanto Ashraya, de Dasya, Shakya, Vatsala e Madhura Rasa, ele está realmente repleto de qualidades espirituais, de felicidade e angústia, decorrentes do encontro e a separação dos seus devotos. 1.10.20. As mulheres escuras, totalmente absortas em Krishna, conversavam sobre ele com palavras atraentes para todos os ouvidos e mentes. Comentário: a conversa deles era atraente para todos os ouvidos e mentes, né? Sarva Shruti Manohara. Outro significado é que a conversa deles era atraente para todas as escrituras. Shruti, como suas palavras eram a personificação dos Upanishads, os Shrutis ficaram felizes com a conversa. 1.10.21. Krishna certamente é aquele antigo Purusha que sozinho existia sem expansões antes da agitação das gunas e durante a devastação. Quando todas as divas junto com as suas identidades foram fundidas dentro dele, a alma de Prakriti. Comentário: primeiro eles falaram com reverência em Shantarati. Ele é o antigo Purusha, sem expansões, Avisheshaha. Ou Avisheshaha pode significar que ele é sem comparação, pois ele só existe no começo. Só existiu no começo. Isso nós ouvimos de Vishaya. Certamente vai. Certamente, né, Krishna entre parênteses, é esse Purusha. Eles apontam para que ele, como um dedo indicador, quando dizem isso, ele é aquele que existia antes de tudo, antes da perturbação das gunas, durante a devastação, quando todas as divas foram fundidas no Senhor,
que é a alma de Prakriti, Jagatatmani está na forma singular. Bom, aqui não precisa. No momento da devastação, a destruição não é completa, porque a ignorância das divas não foi destruída. Portanto, é dito que naquele momento a destruição da identificação das divas. Este é o acessório para a fusão das divas. Ou, o outro significado da frase é o seguinte: Krishna é aquele antigo Purusha que antes da agitação das gunas, no momento da devastação, existia em seu Swarupa, sozinho. Atmani Avishesha. Aquele que agora está realizando vários passatempos com seus associados estava naquele momento sozinho em seu Swarupa. Só ele existia, nenhum outro, nem mesmo Brahma existiu. O resto do verso seria o mesmo significado, né? Vamos lá, glossário. Hari também significa aquele que leva embora. Hari. E agora, Siddhanta, né? Vamos lá, Siddhanta. Bom, Siddhartha Purana Maharaj conta uma história que quando ele começou a ler os livros de Sri Maharaj, pediram para ele que só distribuísse esses livros para quem tivesse abertura. Siddhartha Purana Maharaj queria se encontrar com Sri Maharaj, mas quando ele chega em Mayapur, ele teve um encontro com o Gypsy. E nesse momento perguntaram para ele: por que você está interessado em Sri Maharaj? Explique isso. Ele pensou um pouco e respondeu: olha, eu penso que assim, que se eu saísse agora da ISKCON, por que eu estou distribuindo os livros de Sri Maharaj, e se eu fosse embora devido a uma questão política ou intriga, tenho certeza que Sri Maharaj iria mandar-me chamar, porque ele não ia querer que o presidente do Sannyas ficasse sozinho. Ele não me deixaria sozinho, mas se eu abandonasse vocês, eu tenho certeza que não iriam atrás de mim, nem me mandariam ninguém atrás de mim. Quando ele falou isso, todo mundo ficou calado, em silêncio, né? Ninguém respondeu nada. Os dois principais avatares do Sr. Rama e o Sr. Krishna, que apareceram como seres humanos, pertenciam à classe dominante e eram, portanto, políticos, embora o objetivo principal de sua descida na Terra fosse estabelecer o Dharma. E, de fato, o Sr. Krishna diz no Bhagavad Gita que ele vem para estabelecer o Dharma em cada yuga. Estabelecer o Dharma não é possível sem assumir o comando do reino, o que significa estar envolvido na política. Toda a batalha do Mahabharata foi travada para estabelecer o Yudhishthira, que era conhecido como Dharma Raja, o rei do Dharma como imperador da Índia. Dharma e política andam de mãos dadas. Uma das principais razões para que haja tanta corrupção na política atualmente é que os políticos não são treinados no Dharma, especialmente em Rajaniti, ou os deveres de um político. O político sem Dharma está fadado a gerar corrupção mais cedo ou mais tarde por causa das aflições humanas, como egoísmo, ganância e outras impurezas. Sem política é quase impossível que as pessoas sejam dármicas, né? O papel da religião é tornar alguém justo e amoroso, e política significa cuidar das pessoas e de seu bem-estar. Quando religião e política não coexistem, os políticos são corruptos e os líderes religiosos lutam para ensinar o Dharma à sociedade. Uma pessoa religiosa que é justa e amorosa definitivamente cuidará do bem-estar de toda a população e, portanto, se tornará um verdadeiro político. Os verdadeiros políticos só podem ser justos e amorosos, eles não podem ser nada além de religiosos. O problema surge quando os líderes religiosos restringem a liberdade das pessoas de seguirem o seu Dharma. Se tais líderes religiosos ganham poder político, eles excluem membros de outras religiões. Isso não deve acontecer. Quando os líderes permitem que a religião se torne abrangente, com total liberdade para orar e adorar de qualquer maneira, desde que não interfira com os outros, trará justiça e paz às pessoas e será adequado para qualquer sociedade. Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj disse: um dia significa 24 horas se você se ocupa 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, mas nesse 1 segundo você estiver ocupado, não estiver ocupado em consciência de Krishna, Maya Devi pode entrar na sua vida, levar-o para longe do Senhor.
Jagannadas Baji Maharaj deu a instrução que ao invés de cantar de forma desatenta, é melhor cultivar vegetais, como couve-flor, abóbora. Por quê? Porque os vegetais, quando servidos aos Vaishnavas, a pessoa obtém bênção deles, e por essas bênçãos ela se torna elegível para cantar puramente. Quando você canta desatentamente, o Senhor Krishna pensa que você está brincando com ele. Ele dá um exemplo: você está perto dos seus amigos e você chama um deles: Ei Kundya Bihari. Quando Kundya Bihari gira e se volta para você, ele vê que você está falando com outro Prabhu, Krishnamurti. Então você chama novamente: Ei Kundya Bihari, e você está falando com outro Prabhu novamente. Você acha que ele vai levar você a sério? Da mesma maneira se passa quando o canto do santo nome. Quando você canta de forma desatenta, Krishna se volta para você e percebe que você não está pensando nele. Assim você deve cantar de forma atenta. Um Vaishnava contava, quando me encontrei pela primeira vez com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, eu costumava dormir durante o canto. Então descobri um método para manter-me desperto. Amarrei um dos extremos de uma corda a um gancho no teto e outra ponta amarrei a sica. Assim, cada vez que eu caía em sono e a minha cabeça caía, a corda puxava minha sica e eu despertava. Assim passava noites inteiras cantando Harinama. Esse devoto sempre estava cantando, mesmo quando não tinha mala. Ele era muito querido para o Prabhupada Bhaktisiddhanta e amigo de todos, amigo íntimo de Gurudeva. Todos os sannyasis Vaishnavas mais velhos costumavam chamar de Nara Hari Dada, grande irmão, e logo chamava meu Gurudeva Bhakti Pragyan Keshava Swami Maharaj, porque ele era como a mãe da missão da Gaudiya Mata. Tem coisas que não são muito racionais, parece que não fazem sentido, mas são favoráveis para o Bhakti, tipo superstições. O Bhakti é poesia, mas uma poesia sábia. Há muitas passagens no Bhagavatam que envolve um certo tipo de superstição. Talvez envolva coisas que você não entende muito bem, mas você vê que isso é bom para o seu bhajana. Se você vê a posição da lua, por exemplo, percebe que isso pode ser bom para o seu bhajana. Mas se você fala isso para a comunidade científica, isso não vai dar muito certo. Como se fala no Bhagavatam, pegue uma fruta madura, coma ela, você desmaia e come de novo, e desmaia de novo. Assim, o Bhagavatam descreve como se deve pegar essa fruta. No Bhakti, nós não estamos interessados nem em liberação, nem em aquisição de poder sutil. No Bhakti, só estamos interessados em servir. O Bhagavatam é o fruto maduro de todo conhecimento védico. Qual a característica dele? Como um fruto muito maduro, ele já caiu da árvore, ou seja, é fácil de agarrá-lo. O bom comportamento tem o seu lugar, mas isso deve ser dentro do âmbito do Bhakti. Tamoguna nos inclina ao descontentamento incessante e ao pessimismo constante. Ela nos empurra de forma tão perfeita que nem percebemos como é negativo o nosso comportamento, como isso afeta os outros. Nosso foco fica firmemente preso no passado, obcecado por erros feitos por nós semanas, meses e anos atrás, preguiçosos. Vivemos como um parasita, fofocando e criticando enquanto ficamos alheios à hipocrisia que incorporamos. Tamoguna drena a energia dos outros como um vampiro de energia. Falta ambição e bravura de rajas, mas não o egocentrismo. Por isso ele acaba nos fazendo competir com outros através de uma desilusão invejosa. Esta competição escura se estende a praticamente todos, porque em Tamoguna é difícil encontrar alguém que não esteja de alguma forma mais inteligente, bonito ou bem-sucedido que nós. Nossa verdadeira motivação ao Bhakti, muitas vezes desconhecida para nós, é encontrar uma família substituta. Assim dificilmente assumimos qualquer interesse na verdadeira introspecção para purificar nossos corações dos comportamentos e percepções sânskaras que nos mantêm presos em rajas e tamas. Se pudéssemos realmente nos render, não precisaríamos de nada além dos sadhanas,
básico para nos levar ao nosso objetivo Krishna Prema, de Krishna Prema. Mas isso geralmente não acontece. A maioria de nós pode não ter ideia de que tal rendição realmente significa. Uma pessoa que ainda tem rajas e tamas em seus corações não pode ajudar o mundo a se livrar dos efeitos de rajas e tamas. Uma pessoa que não resolveu seus problemas, seus próprios problemas, não pode resolver os problemas do mundo. E o último aqui. De maneira geral, no hinduísmo, bem como em quase todas as sampradayas, se aceita que Krishna é o avatar de Vishnu. Entretanto, a escola Chaitanya Vaishnavismo, do Chaitanya Vaishnavismo, é uma exceção a isso. Essa escola propõe que Krishna, na verdade, é a fonte de todos os avataras. No seu Krishna Sandarbha, Jiva Goswami, um dos principais estudiosos do Chaitanya Vaishnavismo, faz uma extensa análise ao Bhagavad Purana, cujo terceiro capítulo trata do Avatara para estabelecer Krishna como a forma original da sua prema realidade, Swayam Bhagavan. Nenhum outro estudo fez tal investigação. A análise de divulgação é única, original e não foi refutada por ninguém. Bom, Hari Bhakti Vilas, estamos no texto terceiro Vilas, né? Texto 52. As insuperáveis reações pecaminosas para aqueles que se relembram de mim, o Senhor Supremo na era de Kali, e rendem serviço de você a mim, são imediatamente destruídas. Bom, 54. Se uma pessoa é a mais pecaminosa de todos e sua mente está ocupada nos pés do Senhor Vishnu, imediatamente se torna liberado de todas as reações pecaminosas. Ok. Filosofando aqui. Peraí. Filosofando. As pessoas que se separam por incompatibilidades na vida conjugal, mais cedo ou mais tarde, descobrem que são incompatíveis sozinhos também, né? Bom, agora os versos. Opa. Versos. Bom, o verso que a gente começa a estudar hoje, que acho que é o 146, se eu não me engano. Vamos ver aqui. Só um minutinho. 146. Isso mesmo. Primeira linha aí, né? Guru Nasasyat Swajano Nasasyat. É a primeira linha, né? Guru, que é o mestre espiritual, não, Sha, ele, Syat, deveria se tornar Swajana, um parente, né? Esse é o primeiro verso a estudar hoje. Primeira linha desse primeiro verso, né? Mahatmanas Mamparta, agora para recordar, não é o filho de Prita, aqueles que não se iludem as grandes almas, né? Pois Davim Prakrita Shritaha estão sob a proteção da natureza divina. Depois, Jahara Kamala Shraddha, aquele cuja fé é branda e flexível. Sekanishta Jana é chamado neófito. Bhukti Mukti Spriha Javato, desejo material para desfrutar do mundo material, o desejo de tornar-se liberado da escravidão material. Pichatiru Divartade, são como duas bruxas, as quais assombram alguém como fantasmas. Então, vamos lá.
Bhakti Prashidyati, Shadbhi Bhakti Prashidyati, Shadbhi Bhakti Prashidyati. Mediante esses 6 princípios se logra o êxito completo do serviço devocional. Tatat Karma Pravartana, executar atividades que favoreçam o serviço devocional. Nama Chintamani Krishna, o santo nome de Krishna como uma pedra filosofal. E depois Bhinatvam Namo Namino. Isso porque o nome de Krishna e o próprio Krishna são idênticos. São idênticos, né? Depois Sadharma Siksha Pritya, receber instruções do mestre espiritual e fazer perguntas para aprender o serviço devocional. Ok. Então a gente vai. Vamos versos. Foi tudo, né? Há canções, né? Canções. Ó meu mestre, quando serei abençoado com sua misericórdia, finalmente serei bem sucedido na minha vida. Sou tão caído que não tenho nenhuma força ou inteligência. Tenha a bondade de pegar a minha alma e faça com que eu me torne assim como você. Ok. E agora o Prapana, né? De Vanambrita. Essa gente é chata aqui. Ó, o Prapana de Vanambrita aí. Essas 4 joias são aceitas como tesouro favorável à realização de Hari Kirtana. Quem sabe que é mais significante que uma folha de grama, que é tolerante como a árvore presta devidas honras aos outros sem desejá-las para si, está qualificado para cantar as glórias de Hari constantemente.